Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos os nossos irmãos, com muita saudade, com muita vontade de estar com os irmãos reunidos no templo para adorar o Senhor, para engrandecer o nome do Senhor através das nossas vidas. Mas é momento de esperar, né? A Bíblia diz que tem tempo para tudo, e esse momento agora é tempo de aguardar no Senhor. Irmãos, o pastor José nos convidou para trazer uma mensagem nesse mês de maio, mês da família, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O mês de maio a gente tinha uma programação bem intensa, né? Com o nosso congresso, a vigília, o fechamento do mês de maio com as famílias reunidas da nossa igreja, mas infelizmente, devido a toda essa situação, não foi possível. Quem sabe num futuro próximo, né? Quando tudo normalizar, nós venhamos a fazer um mês da família, que não vai ser no mês de maio, mas vamos aguardar um pouco. Irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos, antes de tudo, o tema que nós escolhemos para o Congresso da Família, que foi o tema também escolhido pela Convenção Batista, é Famílias celebrando a glória do Reino de Deus. A divisa se encontra em Apocalipse 11, 15, parte B. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Mas a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos se encontra em Mateus 5, de 13 a 16. É o tema que escolhi referente a esse versículo. Famílias que resplandecem a luz de Cristo. Como a gente pode celebrar a glória do reino de Deus através da nossa família, através das nossas vidas. No primeiro congresso, quando a gente adotou e dar prosseguimento ao tema que a Convenção Batista ela se propunha a trazer durante o ano, o primeiro tema foi Famílias vivendo o Reino de Deus, né? E esse eu acho que é o tema principal para que os outros temas dos anos seguintes, que foi o ano passado, Família ensinando o Reino de Deus, e desse ano, Família celebrando a glória do Reino de Deus. Porque se uma família não vive o Reino de Deus, consequentemente ela não tem autoridade para ensinar e também não tem como celebrar a glória do Reino de Deus. Porque tudo está preso, vinculado a viver o Reino de Deus, né? E em Mateus 5, 13 a 16, a palavra de Deus diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra lida. Te agradecemos, ó Deus, mesmo distante, mesmo utilizando essa tecnologia, mas a tua palavra ela é viva e eficaz. Que o Senhor nos abençoe e que possamos, ó Deus, entender tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, a gente vê que nesse texto, Jesus diz aos discípulos, né? Serdes sal e serdes luz. E famílias que são sal e luz, elas têm que permanecer com os valores principais que Jesus ensinou para os seus discípulos e nos deixou, né, através da Escritura.
Famílias que resplandecem a luz, elas permanecem no amor, elas permanecem na misericórdia, ela permanece e vive da graça de Deus. A família tem o temor do Senhor e a justiça de Deus, ela prevalece e permanece na vida da família que resplandece a luz de Cristo. A gente pode observar que Paulo, quando deixa lá em Gálatas, e ele discrimina o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito nada mais é do que vivermos a luz, o sal, a sermos diferente nesse mundo que é indiferente. Gálatas 5:22 diz quais são os frutos do Espírito: longanimidade, benignidade, paciência. E esse fruto do Espírito que faz parte da vida de uma família que resplandece a luz de Cristo. Diferentemente do padrão utilizado pelo mundo. No mesmo capítulo 5, Jesus diz uma família, trazendo para o nosso contexto, uma família que não resplandece a luz de Cristo. Vamos acompanhar aqui, Mateus 5, de 20 a 24. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faz a tua oferta. Palavras duras, mas palavras que nos ensinam que o amor, que a justiça, que a graça, que a misericórdia, ela tem que ser colocada em prática. Ela não pode viver só de palavras ditas, não de palavras com efeitos, mas sim da prática. E o maior desafio é como conseguir isso, irmãos. Como colocar em prática isso? E nesse momento de coronavírus, de Covid, de confinamento, de quarentena, nós estamos tendo uma possibilidade muito especial de vivermos isso, de colocarmos isso em prática, primeiro em nossas casas, na nossa família. Quanto tempo ficamos com a correria, com os afazeres do dia a dia e não tivemos essa oportunidade de estarmos juntos em família, de passarmos um dia inteiro como família, com os nossos defeitos, com as nossas inquietudes, com as nossas manias. E é um momento de exercitar toda esse fruto do Espírito, que o apóstolo Paulo declara em Gálatas, e também de não deixar que o que está aqui em Mateus 20 e 24 passa a ser rotina das nossas vidas. Colocar em prática em nossa casa, que o primeiro lugar para exercitarmos ser sal e luz é na nossa casa. Porque senão
Vamos parecer os fariseus que batiam no peito, que diziam que cumpriam a lei, mas que não eram misericordiosos. Estamos mais próximos de sermos originais dentro da nossa casa, de sermos pessoas autênticas, porque não colocamos máscaras nas nossas casas. Vivemos ali o verdadeiro homem e mulher que somos. Mas é uma oportunidade para revermos como estamos tratando o nosso cônjuge, como estamos tratando os nossos pais, como estamos tratando os nossos filhos. Aí sim, fazendo esse dever de casa, esse exercício de sermos sal e luz, de sermos misericordiosos, de sermos perdoadores, de sermos pessoas cheias da graça, cheios do temor do Senhor, aí vamos resplandecer a luz de Cristo na casa ao lado, na rua, no trabalho, na sociedade. Mas se pularmos essa etapa de resplandecer a luz de Cristo em nossas vidas, que essa etapa seja pulada em nossa casa, não é o que Jesus quer das nossas vidas. Não é que a nossa casa esteja de uma forma que ninguém tem credibilidade para o que a gente fala, mas que lá fora as pessoas dão credibilidade no que a gente diz. Isso é um conflito, isso é uma contradição, isso é um paradoxo que a gente não pode deixar que faça parte das nossas vidas. E que ferramentas utilizar? Como podemos colocar isso em prática? Como podemos mudar algumas coisas que às vezes agora que veio à tona, agora que percebemos. E eu queria dividir com os irmãos que o primeiro passo é a comunhão com Deus. É sermos unidos em um propósito com Deus dentro de casa. É lermos a Bíblia diariamente. É voltarmos a ter aquele velho costume que os crentes sempre tiveram de fazer o culto doméstico, de ler a Bíblia, de orar juntos. Nossa casa deve ser a primeira agência do reino de Deus na terra. Aqui, na nossa casa, é que temos que ser crentes em Cristo Jesus, defensores da palavra de Deus, compromissados com a leitura da palavra, compromissados com a oração, compromissados de levarmos a Deus, levarmos o nome de Deus para aqueles que às vezes dentro da nossa casa ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 2, 14 e 15, diz que nós temos que ter o bom perfume de Cristo, que a fragrância do seu conhecimento deve estar em nossas vidas. E eu andei pesquisando sobre fragrância. Fragrância nos remete a perfume, né? E segundo a instituição que administra essa categoria de perfumes no mundo, né? Existe uma instituição que coordena isso e que classifica as fragrâncias. Ela diz que a colônia, né, que alguns frascos vem escrito Del Colônia, ela é utilizada uma fragrância com o extrato
do material que é usado para o perfume, né, de 3 a 5% de essência. E a sua duração máxima de fixação no corpo é de 6 horas, a fixação máxima. Então isso caracteriza a água de colônia. Agora o perfume, o extrato do perfume, ele equivale a 40, chega a ser a 40% da essência. E a sua duração máxima é de 24 horas. A duração máxima do perfume mesmo, que é caracterizado como perfume, por isso que perfume é muito caro, né? Os perfumes importados são muito caros, devido a eles utilizarem o extrato do perfume, né? O extrato do material que foi utilizado para colher essa essência. Ela dura 24 horas e é o máximo que se pode alcançar. Então, quando o apóstolo Paulo diz aqui que graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, ele quer dizer que essa fragrância ela tem que permanecer por muito tempo. Fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. O bom perfume é esse, que tem uma fragrância, que tem uma duração máxima, que não é uma fragrância que tem uma duração pequena de 6, né? Simbolizando 6, 4, 3, 2 horas. É como aquele que não consegue ser constante, não consegue permanecer com o bom perfume de Cristo. Agora, aquele que usa o extrato, que usa o evangelho genuíno, que usa aquilo que Deus nos deixou, que coloca em prática, esse tem uma duração da fragrância muito grande. 24 horas aqui representam uma constância, representa que ele não titubeia, ele não vacila, mas ele é constante. E nós, irmãos, que devemos ser colônia, água de colônia ou perfume? Com todo respeito, né? Eu também uso água de colônia, porque às vezes não temos condições de comprar um perfume caro. Mas aqui fazendo essa analogia de que o que Deus quer é o melhor de nós e que nós devemos dar a Ele, a retribuir como gratidão, a retribuir como amor ao Evangelho, à palavra de Deus, a sermos constantes, a sermos a fragrância genuína. 4 itens, irmãos, que nós separamos aqui da família que celebra a glória do reino de Deus, de como devemos viver. Como nós aprendemos aqui, a família deve viver à luz de Cristo. Cada crente precisa entender que não tem luz própria. Nós não temos luz própria, né? Nós precisamos refletir a luz de Cristo. 2. Família precisa mostrar a qualidade dentro de casa. Nós precisamos ser primeiro em casa, crentes de verdade, tementes a Deus, que choram pelos aqueles que não ainda da nossa família, que ainda precisam ser salvos, que tem misericórdia, que perdoa, que aceita o perdão. Não adianta sermos bonzinhos na rua se somos tiranos dentro de casa. Não adianta sermos exemplar dentro da igreja se não somos um exemplo para os nossos filhos dentro de casa.
Precisamos ser crentes amorosos, cheios de misericórdia, obrigatoriamente sermos leitores da palavra de Deus, sermos como família tementes a Deus. 3. A família precisa evidenciar obras espirituais. Se não tivermos boas obras para mostrar, por onde andará a nossa fé? Assim Tiago escreveu, né? Em Tiago 2,17, diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Precisamos evidenciar obras espirituais, precisamos entender que através da nossa oração, que através do nosso comprometimento com momentos de oração, com momentos de joelho no chão, é dessa forma que as nossas obras são manifestadas e são evidenciadas para aqueles que estão desesperados porque não têm esperança em Jesus. 4. A família precisa entender que tudo o que fizer tem que ser para a glória de Deus. Tudo, irmãos, que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus. Se nós colocarmos esse parâmetro, se nós colocarmos esse nível de exigência, como nós vamos deixar de fazer muitas coisas que desagradam ao nosso Deus. Porque nós vamos entender, se eu estou fazendo isso, é para a glória de Deus, eu tenho que fazer o melhor. Se eu estou fazendo isso agrada a Deus, as pessoas vão enxergar que Deus está sendo glorificado, que Deus está sendo manifestada a sua glória através dos meus atos, através das minhas obras, através do meu caráter, através da minha vida. Que testemunho que nós vamos estar dando. Quantas pessoas podem ser alcançadas através desses testemunhos. E aí que entra a humildade. Humildade, uma das mais nobres virtudes que um crente tem que ter. Porque quanto mais eu diminuo, Cristo aumenta. Quanto mais a luz de Deus é manifestada através dos nossos atos, nós temos que ter humildade de reconhecer. É para a glória de Deus. Que Deus possa nos abençoar, irmãos, nesse momento tão difícil e que possamos aprender a conviver em casa com paz, harmonia, com oração, com estudo da palavra. Não abra mão, irmãos, é muito difícil. Eu sei porque nós, assim que começou essa pandemia, nós entramos no propósito de todo dia nos reunirmos em família e fazermos o nosso culto. E temos feito assim, com muita dificuldade. Às vezes, para reunir, são 5 aqui em casa, para reunir os 5, requer disciplina, requer às vezes renúncia, mas para a glória de Deus, não ficou um dia sem que nós não fizemos o nosso culto. E tem sido bênção, como nós temos aprendido as palavras trazidas por todos. Cada dia um traz a palavra. E nós temos aprendido, nós temos colocado em prática. E também eu creio que Deus tem abençoado a cada irmão nesse momento em seus lares. Para que depois que passamos por tudo isso, nós venhamos a ser um batalhão, um exército para alcançar os vizinhos, a rua, o bairro, o município, a cidade
e para a glória de Deus a nossa nação. Que Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Amém.